Todo ano, tragédias e acidentes acontecem em diferentes partes do mundo. Muitos desses casos acabam ficando conhecidos não apenas pela gravidade, mas porque às vezes são registrados em imagens ou até mesmo vídeos. Vídeos que sem querer acabam sendo gravados no exato momento em que acontece o ocorrido, assim registrando os últimos segundos antes de uma tragédia acontecer. Nesse primeiro vídeo é mostrado um catavento eólico após um incêndio. Se por acaso você não saiba para que serve isso, catavento eólico é basicamente um ventilador que gera energia através do vento para as cidades da região, só que extremamente gigantesco. O mais intrigante sobre esse vídeo é que antes do incêndio, 2 pessoas foram mortas enquanto faziam manutenção lá em cima, o que ocasionou em um registro bem agoniante de se ver. Olhando para essa imagem, você percebe a veracidade que ela se passa. Ao mesmo tempo é triste, mas ao mesmo tempo é bem perturbadora. O fato de ser triste é que essa foto registra exatamente o momento em que as 2 pessoas estavam abraçadas ali em cima, já sabendo que iriam morrer. Mas também por ser perturbador é que uma delas simplesmente se jogou de lá de cima a uma altura de 67 metros do chão. Já o outro simplesmente ficou parado ali esperando que o fogo chegasse até ele, sendo completamente carbonizado. O fato de saber que não tinha nenhuma escapatória de sair de lá de cima é algo que realmente causa uma agonia, pois é como se você tivesse que fazer entre 2 escolhas de morte, que é pular dali de cima a uma altura de quase 70 metros e morrer, ou ficar lá em cima e ser carbonizado, ou seja, morrer do mesmo jeito. Essa tragédia aconteceu na Irlanda no dia 29 de outubro de 2003, onde 4 engenheiros faziam manutenção em uma turbina quando de repente aconteceu uma falha elétrica por curto-circuito dentro da cabine da turbina, o que fez que gerasse um incêndio em questão de minutos. Entre esses 4 engenheiros, só 2 delas conseguiram se salvar, mas isso porque estavam mais próximos da rota de fuga, que era a escada que ficava na interna do catavento. E como o fogo se dilacerou rapidamente, ele também acabou consumindo muito rápido essa única forma de fuga, assim prendendo esses 2 membros da equipe e infelizmente fazendo que eles acabassem morrendo dessa forma. Esse homem gravava esse vídeo como forma de chamar a atenção dos políticos, pois, como é possível ver, há uma grande rachadura ao redor da ponte, então claramente estava precisando de uma manutenção ou construir outra ponte. Mas o que deixa mais ainda perturbador é que ele também registra exatamente o momento em que essa ponte começa a desabar. A ponte já não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passam por aqui. Olha só. Algumas rachaduras, olha só. Essas rachaduras aqui, ó. Olha, William! Sai! Olha! Sai, Pedro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O mais louco desse vídeo é o momento em que aparece um buraco pequeno ali e ninguém mesmo percebe o que estava acontecendo. Fora que se não tivesse acontecido isso antes, esse casal que estava na moto iriam querer passar e acabariam morrendo. Agora preste muita atenção na hora em que essa mulher com a camisa preta aparece no vídeo. Você viu que antes de acontecer o desabamento, ela consegue passar na ponte. Porém, ao contrário desse casal que conseguiu se salvar, a mulher já não podemos dizer o mesmo. O mais bizarro desse vídeo é que muitas pessoas questionaram o vídeo de ser IA ou algo do tipo. E eu não julgo, cara, a forma que a mulher reagiu ali é simplesmente difícil de acreditar. Parece que a mulher começa a voar ali como a moto, né, se você for analisar bem. Mas não, cara, isso aí realmente é um vídeo real. Essa tragédia aconteceu no dia 22 de dezembro de 2024, tendo as gravações divulgadas no mês de março desse ano. A ponte é conhecida como Ponte JK, que liga a divisa entre o Maranhão e o Tocantins. 14 pessoas foram vítimas e deixando 3 desaparecidas. E infelizmente essa mulher que aparece no vídeo também foi uma dessas vítimas. Se for parar para pensar, quando falamos de qualquer tipo de tragédia ou ataques, vemos que essas coisas só são registradas em câmeras de segurança ou algo do mesmo. Porém, nesse vídeo de um turista indiano, registra o exato momento em que acontece um ataque de terrorista e enquanto ele descia essa tirolesa. O
mais perturbador desse vídeo é que aparentemente o homem não percebe a situação que ocorria bem abaixo dele, pois claramente é possível ouvir barulhos de tiros e pessoas correndo desesperadas ao fundo do vídeo, algumas pessoas até caindo enquanto tentavam fugir. O que assusta no vídeo é que o homem parece não entender nada na situação naquele momento. O cara simplesmente ficava só sorrindo e olhando fixamente para a câmera, somente aproveitando o passeio. Ele só percebe a gravidade do que estava acontecendo após chegar ao destino final da tirolesa. Esse ataque aconteceu em abril de 2025 em uma região famosa na Índia, um lugar montanhoso conhecido como Vale de Baisaran. O caso ficou mundialmente conhecido principalmente por conta desse vídeo. Nesse ataque, 26 pessoas foram mortas e mais de 20 pessoas ficaram feridas. Já o homem que aparece no vídeo, segundo alguns relatos, teria escapado por muito pouco de estar no meio do massacre. Esse próximo vídeo é de um acidente envolvendo um ônibus de 2 andares, onde mostra um momento traumático para as pessoas que estavam no andar de cima. Veja o que aconteceu no vídeo. O mais louco desse vídeo é que após o ônibus bater brutalmente na ponte, arrancando completamente o teto do andar superior, uma passageira do andar de cima foi arremessada para fora do veículo, o que fez muitas pessoas acharem que teria vítimas fatais por causa dessas imagens. Porém, essa tragédia não envolveu nenhuma morte, mas deixou cerca de 20 pessoas feridas e algumas com ferimentos muito graves. Mas isso porque deu alguns segundos para as pessoas se abaixarem ou se jogar no chão do veículo. Mas em alguns relatos fala que também existia avisos de altura antes de passar na ponte, incluindo barra com correntes que fazem barulho quando um veículo alto demais passa na ponte. Fora que felizmente testemunhas comentam que alguém teria gritado para as pessoas abaixarem a cabeça. Esse acidente aconteceu na Inglaterra no dia 21 de julho de 2025, na região de Manchester. O motorista do veículo era um homem de 50 anos, só que nesse dia ele teria saído da trajetória normal do ônibus e o mais estranho é que ele ignorou todos os avisos que tinha antes da ponte. E até hoje é investigado o porquê que ele saiu da rota e o porquê que ele ignorou esses avisos. Claro que o cara também acabou sendo preso. Esse é Timothy Treadwell, um cara conhecido como entusiasta dos ursos, ou pelo menos o que era. Timothy acreditava que tinha uma grande conexão especial com os animais. Ele ficou famoso por passar muitos verões vivendo próximo de ursos pardos selvagens, algo que especialistas em vidas selvagens consideravam extremamente perigoso. Literalmente, ele ia para uma floresta e acampava bem ali, cara, onde habitavam os ursos. O que só de imaginar uma cena como essa já causa um desconforto enorme, porque a qualquer momento você pode estar de boa ali, ou até mesmo dormindo e acabar sendo atacado por um urso. Fora que a possibilidade de sobreviver de um ataque de urso é bem improvável, pois quando esses animais atacam, eles causam ferimentos extremamente graves em segundos. Então, aqui já dá pra imaginar o que aconteceu. No dia 5 de outubro de 2003, Timothy, junto com a sua namorada Amy Guinard, acampava na região sudoeste do Alasca, no Parque Nacional de Katmai, uma região famosa por suas paisagens vulcânicas e também por ser um dos melhores lugares para observar os ursos pardos. Timothy filmava praticamente tudo no período em que ficava no parque, mas o casal deveria ter deixado a região antes da chegada do inverno, época em que muitos ursos costumam ficar mais famintos e agressivos. Mas, por conta que ele teve um desentendimento com a companhia aérea, ele decidiu ficar por mais um tempo. Os ursos que ele tinha visto durante o verão já tinham hibernado. Entretanto, ele não sabia que os ursos da outra parte da região estavam se movendo para onde ele estava acampado. Cerca do meio-dia, Timothy não menciona nenhum problema qualquer com algum urso, mas no dia seguinte o resto dele e da sua namorada foram descobertos pelo piloto aéreo que chegou ao seu acampamento para buscá-lo. A cabeça do rapaz estava totalmente desfigurada e parte de sua namorada foram encontrados enterrados em um monte de galhos e sujeira. Na tentativa de recuperar os corpos, 2 ursos acabaram sendo mortos pelos guardas, justamente porque estavam próximos da área do ataque. E nisso, dentro da barriga dos ursos tinham partes de corpo humano. Dedos e membros foram encontrados nos seus estômagos, além dos pedaços de suas roupas. E o mais perturbador é que uma câmera de vídeo foi recuperada no local, mas nenhuma imagem foi encontrada na fita. Porém, a câmera havia ligado em alguns momentos antes da morte dos dois, mas tendo somente 6 minutos de áudio. Porém, esse áudio nunca foi divulgado, mas por conta da fama do caso, muitas recriações e supostos áudios vazados aparecem na internet, sendo áudios bem perturbadores. Então, esse é um deles.
Um detalhe sobre esse caso é que, segundo alguns relatos de pessoas que tiveram acesso ao áudio, Timothy teria pedido para Amy correr para se salvar em um determinado momento do ataque. Porém, em vez de fugir, ela teria tentado ajudar ele, chegando a atacar o urso com ferramentas do acampamento enquanto Timothy gritava desesperadamente. O mais assustador sobre esses vídeos é o fato que alguns vídeos ninguém poderia imaginar de que essas coisas poderiam ter acontecido. O que faz pensar que, ao contrário de filmes ou encenações, isso aqui aconteceu de verdade. Sem ao menos querer, acabam gravando o próprio desastre e talvez seja exatamente por isso que causa tanta agonia nesses vídeos.